Esse trabalho do mestrado é um trabalho sobre os trabalhadores rurais, né? Uma pesquisa sobre os trabalhadores rurais, especificamente o movimento das ligas camponesas, mas pensando um pouco da reação dos proprietários de terra sobre a mobilização de trabalhadores do final da década de 50 e principalmente no início da década de 60. Então, é um pouco sobre o que os proprietários, ou seja, o que esses grupos que estavam, essa elite política, econômica, produziram sobre ou significaram esse movimento de trabalhadores rurais, né? Então, imprensa, os debates parlamentares e a documentação do DOPS, né? Daqui de DOPS Pernambuco, né? Então essas talvez sejam as três principais fontes, né? É interessante porque o que a gente observa é que a partir de meados da década de 50, quer dizer, tem um movimento anterior, mas tomando o recorte do trabalho, a partir de meados da década de 50, 55, observa-se uma movimentação política no Estado que vai favorecer a emergência dessa movimentação de trabalhadores rurais, né? Trabalhadores que viviam basicamente em condições muito próximas do que era a escravidão do final do século XIX, né? Moradores de engenho que ainda tinham uma relação muito próxima daquela relação escravocrata, ou seja, sem trabalho assalariado, sem acesso à terra. Então, esses trabalhadores começam a se movimentar no meados da década de 50. E eles se movimentam aproveitando brechas que se cria no cenário político local e depois nacional. A primeira brecha que a gente que eu seleciono é a eleição de Francisco Julião para deputado estadual em 55. Porque é uma eleição, quer dizer, o Julião ele ganha com 400 e poucos votos, né? É uma eleição muito apertada, ele ganha na coligação de forma muito precária, né? E aí ele se elege e quando os trabalhadores fundam as ligas camponesas, na verdade a sociedade agrícola, que depois passa a ficar conhecida como ligas camponesas, os trabalhadores criam a sociedade agrícola e eles exigem não, mas colocam na carta que enviam para o dono do engenho Galileia, eles colocam duas coisas. Primeiro, eles dizem que querem criar uma escola. Segundo, eles dizem que querem contratar um advogado. Veja, o trabalhador rural, na década de 50, ter acesso à educação e ter acesso a um agente operador dos direitos era algo impensável e, inclusive, muito perigoso. Então, rapidamente, o proprietário de terra, o Oscar Beltrão, acaba com essa sociedade agrícola. E eles saem buscando advogados para os defender e não encontram, até que encontram o Francisco Julião. O Francisco Julião, e aí eu discuto isso um pouco depois, ele sempre coloca que já tinha uma trajetória com os trabalhadores, etc, etc. Mas eu um pouco discordo dessa memória que ele criou a posteriori, porque ele era um cara que circulava com alguns populares, mas não era um advogado ou uma pessoa ligada aos trabalhadores rurais. Ele é procurado e aceita, e a partir dali tem um encontro que tem um pouco de casualidade no início, mas que abre uma potencialidade muito grande para aqueles trabalhadores. Porque, além de ser um advogado, ele é um deputado, né? E ele abraça aquela causa como sendo sua. Então, aí já se tem uma brecha por onde os trabalhadores entram. Além disso, vai acontecer no Recife a formação da chamada Frente do Recife. A Frente do Recife é uma ampla frente política, né, que se forma ali em 55 também, integrada por socialistas, comunistas, né, trabalhistas, né, ou seja, todo esse espectro amplo da centro-esquerda forma esse grupo da Frente do Recife que vai conseguir eleger um prefeito da cidade do Recife, que é Pelópolis Silveira, e um governador, que é Cide Sampaio, em 58. Cide Sampaio, para nada, é uma pessoa de esquerda, é um usineiro. Mas, dentro daquelas teses, inclusive do Partido Comunista, da aliança com a burguesia nacional para superar o atraso da elite agrária, né, ali do final da década de 50, a eleição de Cide Sampaio já foi um avanço
Tanto é que nos acordos da Frente do Recife, né, desse grupo político, do qual o Francisco Julião participava, do qual Miguel Arraes também participava, para a eleição de 58 de Cid Sampaio, uma das prerrogativas, ou um dos itens acordados era a desapropriação do engenho Galileia, certo? Então, Cid Sampaio assume em 59 e o engenho é desapropriado no início da década de 60, né? No início dos anos 60. Bom, a desapropriação do engenho Galileia cria um efeito político muito forte, inclusive para a mobilização dos outros trabalhadores, certo? Então, assim, o final da década de 50 e início da década de 60, esses trabalhadores realmente começam a se mobilizar com muita força pelas possibilidades de ganho que vão sendo observadas, né? E a desapropriação do engenho Galileia é um dos fatores que mais impulsiona essa mobilização, né? E aí, logo depois, ainda com essa frente de esquerda, de centro-esquerda, né, que se formou, vem a eleição de Miguel Arraes para prefeito e logo depois para o governo do estado, né? Quer dizer, a eleição de Miguel Arraes é um político que ele tem um carisma, ele tem um caráter popular muito forte. A eleição não foi uma eleição fácil, ele ganha uma margem pequena, né? A oposição, que aí eu discuto isso na tese, na dissertação do mestrado, a oposição à frente do Recife, já no início da década de 60, ela se fortalece muito, inclusive com a participação dos norte-americanos, dos Estados Unidos, financiando a campanha de João Cleófas, que era o opositor a Miguel Arraes. Então, assim, os Estados Unidos ali em 61, 62, já chegam com muita força no estado, financiando campanha, reforçando a embaixada, né, aqui em Recife, com o dinheiro da Aliança para o Progresso, que entra também com muita força, inclusive para desmobilizar o movimento das ligas camponesas. Esse também é um fator, né, a entrada dos americanos. E um outro fator é que a partir de 63, essa frente do Recife, ela começa a rachar, né? E ela racha, e aí você falou um pouco desses grupos de esquerda, né, que existiam aqui, ela racha e aí a gente pode formar um grupo que é seguindo o Francisco Julião e os trabalhadores das ligas, que vai se radicalizar para um caminho mais cubano, né, da guerrilha. Então, o Clodomir Moraes, que também era um cara que vinha do Partido Comunista, que atuou com Julião nas ligas camponesas na década de 50, vai desenvolver o projeto da guerrilha, que é lá de Goiás. Na verdade, ele tinha em Goiás, que é o mais famoso, a Denise Hollenberg fez um livro sobre isso e tal. Mas também tinha um campo de formação de guerrilheiros no Maranhão, que se conseguiu o terreno, se comprou o terreno, mas nunca se conseguiu mandar pessoas para formação lá. Mas se tinha esse projeto. Então tem um grupo do Julião que é o grupo que vai mais para o caminho guerrilheiro, o caminho cubano de guerrilha. E o grupo que fica com Miguel Arraes, que é o grupo mais institucional, né, do caminho das reformas. E aí esse grupo ele é reforçado por Celso Furtado, né, com o projeto Sudene, e com a parte do Partido Comunista e da Igreja Católica que vai formar os sindicatos rurais. Então, esse grupo praticamente racha, né? Tanto racha que tem um episódio muito interessante que, quando o Arraes foi preso, logo ali em 64, logo depois do golpe, ele vai ser preso, vai para o 7º RO, que é um quartel que fica em Olinda, e depois é enviado para Noronha, para Fernando de Noronha. O Julião leva um tempo para ser preso, né? Ele sai de Brasília e vai para Minas e tal, e depois é preso e mandado para cá. E aí ele encontra Arraes em Noronha, também segue para Noronha. Vai para o 7º RO, depois de Noronha. O Julião conta, né, que quando ele chega, eles ficam na mesma cela, o Julião e Arraes, que quando o Julião chega na cela, o Arraes diz: você sabe que eu estou preso aqui por causa de você, né, porque teria sido a opção da radicalização do Julião. Esse é um episódio que o Julião conta que teríamos que confirmar mas é muito emblemático um pouco para a gente sentir o que é esse racha, né, desses dois grupos, né, nesse período final da década de 60. Né? Então, o meu trabalho é um pouco, no mestrado, foi um pouco para entender essa movimentação política, né, do cenário político, partidário e eleitoral, como os trabalhadores rurais também
criam estratégias para se mobilizar e aproveitar desses ganhos, né, por essas mudanças no cenário político e eleitoral, com a ascensão da Frente do Recife e de políticos mais do centro-esquerda, e ao mesmo tempo como os proprietários de terra criam significados e símbolos para essa mudança. O Julião era um personagem que passou a me interessar bastante no decorrer da pesquisa do mestrado, né? Era um personagem central, tanto para a mobilização dos trabalhadores, a organização desses trabalhadores rurais, né, e das ligas camponesas, como para o cenário político nacional, né, local e logo depois nacional, mas também para esse cenário político da América Latina nesse contexto da Guerra Fria. Já no período do mestrado eu encontrava várias referências, por exemplo, da CIA, né, que investigava ele, acompanhava e produziu vários relatórios. Então era uma figura que me interessava, mas ele não era o objetivo central da dissertação do mestrado. Então, quando eu terminei, eu disse, vou tomá-lo como ponto principal, né? A questão que me interessava, a princípio, era ver essa atuação dele do pré-64, né? Como é que ele... Ou seja, aprofundar um pouco mais essa trajetória. Mas depois começou a me chamar a atenção que eu não encontrava referências sobre ele no pós-64. Encontrava pouquíssimas referências sobre ele. E aí eu dizia, poxa, o que aconteceu com o Julião depois de 64? Eu sei que, por exemplo, ele foi para o exílio, isso aí era fácil. Mas como foi a vida dele no exílio? Como é que ele sobreviveu e tal? E tinha uma outra questão que também me desafiava muito, é que quando ele volta no período da redemocratização do Brasil, ele volta ali em 79, vai atuar junto com o Brizola, né, na fundação do PDT, na verdade aquela disputa PTB-PDT com Ivete Vargas. Então ele atua na criação do PDT. E em 86, nas eleições de 86, aqui para governo do estado, ele apoia o PFL e faz oposição a Arraes, que era o candidato do PMDB, né? Ele cria, nessa eleição de 86, um pacto com o PFL, o candidato do PFL, que era o Zé Múcio Monteiro, né, que depois foi ministro do Lula, está aí no Tribunal de Contas. O Zé Múcio Monteiro, uma família Monteiro, uma família de latifundiários, tradicional, né, muito famosa. E ele cria um pacto com o Zé Múcio Monteiro, que é o chamado Pacto da Galileia. Eu ficava pensando, poxa, como é que o cara que tem uma trajetória de esquerda, de luta pela reforma agrária, líder de um movimento de trabalhadores rurais, um dos mais importantes no século XX no Brasil, e em 86, no processo de redemocratização, vai fazer oposição a Arraes, que estava no PMDB, ou seja, que representava esse grupo da centro-esquerda, e não só faz oposição, como sobe no palanque do PFL de Zé Múcio. Então, eram questões assim, o que ele fez depois do exílio e por que na década de 80 ele se torna, ele faz essa aliança com o PFL, com os usineiros, né? Então, eu desloquei um pouco o questionamento inicial do pré-64 para esses dois outros pontos. E aí, para mim, foi fundamental a ida ao México. Então, eu fui ao México a primeira vez em 2010. Eu comecei o doutorado em 2009. Esse ano de 2009 foi um pouco esse ano da ressignificação de algumas questões, né? Diminuir essa importância do pré-64 e ampliar as questões para o pós-64. E fui ao México para fazer um levantamento, a princípio, de documentação. Em 2012 eu voltei para fazer a Bolsa Sanduíche. E aí, lá, nessa pesquisa do México, uma das coisas que me chamou a atenção é que havia uma documentação da polícia política mexicana sobre o Francisco Julião. Bom, então, eu penso, né? Bom, então, tá batendo, assim. O cara que vem falando de reforma agrária e de revolução, sobretudo de revolução, para o México, década de 60, o México já o partido, o PRI, né, o Partido Revolucionário, já não é revolucionário, já há uma repressão muito grande aos movimentos de esquerda do México, ele está sendo perseguido, ou está sendo vigiado aí, e eu vou ver essa documentação. Então,
Fui lá, era na Secretaria de Relações Exteriores, peguei essa documentação e tal, comecei a analisar a documentação. E aí a coisa foi se tornando mais complexa, porque dentro dessa documentação da Polícia Política do México tinha a documentação da Embaixada Brasileira. Era uma documentação que pedia que ele fosse censurado porque ele tinha publicado um artigo, inclusive um artigo no jornal francês. E a Embaixada Mexicana, na França, tinha enviado, né, para a Embaixada Mexicana para a Polícia Política do México, né, e nesse meio do caminho, os brasileiros, a diplomacia brasileira tinha tido acesso a esse material e mandou uma recomendação, ou fez um pedido para que ele fosse censurado. Mas ele não foi censurado, ele continuou publicando, né? E aí eu dizia, poxa, mas como é que ele consegue continuar publicando? Porque na minha cabeça era automático, se a Embaixada Brasileira pede, o México vai acatar. E aí, bom, eu vou ampliando a pesquisa. Nesse mesmo tempo eu descubro que ele tinha recebido um convite de Fidel Castro para ir para Cuba, o que era muito comum de exilados que chegavam no México e iam para Cuba. E ele nega essa ida. Ele não quer, ele prefere permanecer no México. Eu digo, então tem alguma coisa que está funcionando aí. E aí eu fui encontrando o material dele que saía na revista Sempre, né, que era uma revista que estava alinhada ao governo. E aí eu fui vendo que a partir de 68, quando o regime mexicano, inclusive, endurece, né, com o massacre de Tlatelolco, ele começa a ter espaço, cada vez mais espaço, dentro do cenário intelectual mexicano e do cenário político mexicano. E aí eu vou encontrando outras documentação. Sigo pesquisando na Secretaria de Relações Exteriores. A Secretaria de Relações Exteriores, não sei como está agora, mas em 2012 não tinha o acervo digitalizado. Então você tinha que pesquisar nas caixinhas, né? Você abre aquela gavetinha e vai pesquisando as fichas, né? E aí, passei, acho que pelo menos uns 3 meses pesquisando lá. Tinha já uma referência de uma pasta, que era essa pasta em que você via que a Polícia Política tinha ido atrás dele, tinha feito um movimento inicial de repressão, tanto que ele sai da cidade do México e vai para Cuernavaca, né? Mas depois ele seguia publicando e eu não conseguia encontrar a correspondência na documentação diplomática para saber por que ele conseguiu continuar publicando, inclusive se inserindo numa das principais publicações, né, semanais do país. E depois eu já estava desistindo, aí um funcionário, né, bom, sabe, a gente tem que fazer sempre as amizades com os funcionários de arquivo, que são eles que... Ele me trouxe uma caixa que era sobre exilados da América do Sul. Uma caixa muito ampla, tinha coisa do Uruguai, Paraguai, bom, de vários países do Cone Sul. E aí eu encontro a documentação, uma documentação do Julião, nesse meio, e na verdade eu encontro a conversa entre o Juracy Magalhães, né, da diplomacia brasileira, e os embaixadores e os diplomatas mexicanos, né, o secretário de Relações Exteriores. E aí é isso, o Brasil, o governo brasileiro vai tentando censurar ele de 66 até 69, tem documentação até o início da década de 70, 1970, e o governo mexicano sistematicamente vai negando esse pedido de censura, né, e no final deixa entender, num dos relatórios, de que o Julião passa a ser uma figura importante no mecanismo de funcionamento da ideia de revolução no México, que já é uma ideia muito desgastada, né, mas que é atualizada com a vinda desses exilados de esquerda que saem do Cone Sul, né, fugindo das ditaduras militares e que recebem abrigo, né, recebem o exílio, né, no México. E o governo mexicano passa a utilizar essas pessoas, né, como uma forma de manter a ideia de que é um país democrático, né, que todos, inclusive os de esquerda, podem transitar, né, e publicar suas ideias, ou seja, que há uma democracia no país, quando na verdade havia uma repressão brutal ao movimento estudantil de 68, depois a Guerra Súcia da década de 70. Né? Então, o Julião, ele começa a se inserir nessa rede política
do Estado mexicano, do PRI, né? Passa a frequentar os eventos do partido, né? Tem uma amizade muito grande com o José Parrés, que era o editor da revista, né? E o José Parrés, por seu lado, tinha uma amizade com o Partido Revolucionário Institucional, né? E ele chega a transitar no grupo, né? no grupo intelectual que está ali junto do Luiz Echeverría, que vai ser o presidente mexicano ali a partir de 69, depois de 68, depois que saiu o Díaz Ordaz. Ou seja, ele consegue uma inserção política muito interessante no México. Ele passa a transitar no ciclo intelectual, né, que ainda está próximo do Partido Revolucionário Institucional, né, passa a transitar junto à Igreja Católica. Tem o Méndez Alceu, que é um bispo muito conhecido no México, que vivia em Cuernavaca, que meio que apoia ele também. Ou seja, ele passa a ter uma produção intelectual, né, um trânsito político interessante no México e junto com isso na América Latina, porque ele recebe a visita de Salvador Allende, né, que vai visitá-lo. Depois ele é convidado às festividades em Cuba, então vai a Cuba. Tem episódio em que ele está com o Gabriel Garcia Marques, quando o Gabriel Garcia Marques vai ao México, então os dois estão juntos e tal. Então ele tem uma inserção muito política e intelectual muito interessante no México, que era algo totalmente desconhecido, né, que ainda é pouco conhecido para nós, né? Então ele passa a transitar nessa rede intelectual latino-americana, né, e política também. Então isso para mim foi uma coisa muito surpreendente, né? E aí, bom, então em resumo é isso. Aí em 79 ele volta, né? Ainda fica um pouco lá e um pouco cá, mas volta para recriar o PDT e vai fazer esse pacto de 86, né? Para a gente avançar para o próximo ponto. E esse pacto de 86 é muito interessante, porque, na verdade, ele tem uma dificuldade muito grande, o Julião tem uma dificuldade muito grande de se deslocar ou se descolar de uma memória da radicalidade que é, né, colada a ele, que ele também utilizou ali no pré-64. Como a gente tem esse movimento de transição conciliatório, né, no Brasil, esse discurso, essa narrativa conciliatória, ele era considerado pelos grupos, sobretudo do MDB, como uma pessoa que não teria como, né, transitar junto com ele. Então, Arraes, em 86, na eleição de 86, Arraes considera que ele e o Julião não poderiam estar na mesma chapa, como tinha sido cogitado, Arraes para governador, o Julião para vice, ou estar ali compondo a chapa. Porque o Julião traria uma carga de radicalidade, ou de uma memória de uma radicalidade muito grande, o que atrapalharia o processo eleitoral, né? E aí ele é meio que escanteado desse processo aqui em Pernambuco. E Arraes e Brizola também tinham suas diferenças, né? E o Arraes considerava que se abrisse o palanque para Julião, abriria também para o Brizola. Isso já de olho nas eleições presidenciais que se avizinhavam. Então, ele ficou um pouco sem espaço em 86. Tanto pela costura política que aconteceu, não é? Por ele ter se colado a Brizola, por ele ter passado a transitar com o Brizola, isso já desde o exílio, que ele se aproxima do Brizola, o Brizola vai visitá-lo lá no México, como pela essa memória dessa radicalidade do pré-64, que ele não consegue se desfazer. Apesar de todos os discursos e entrevistas que ele dá tentando refazer essa ideia, mas ele não consegue, né? E aí ele opta, aí era uma opção mesmo, de ir para o grupo do PFL, né, num acordo, né, com o PFL, que é um movimento praticamente individual, porque o PDT libera, né, seus políticos para, como eles não conseguem lançar candidatura, eles liberam. E o Julião opta pelo PFL. E o Zé Múcio precisava também de alguém que desse a ele, ou a candidatura dele, um caráter mais popular, sobretudo para concorrer com a Arraes no interior, né, do Estado, junto aos trabalhadores rurais, porque era muito forte. Aí ele vai para o Pacto da Galileia. O Pacto da Galileia é um desastre para ele. Ele perde a eleição e passa além da radicalidade, ele ainda passa a ser rotulado como traidor,
o que realmente o que ele era sempre foi um cara de direita, e que em 64 era só uma enganação e tal. Então, assim, para ele é uma tragédia a transição política no Brasil e o processo de redemocratização, né? E aí ele perde a eleição, volta para o México, para um alto exílio, né? Tem problemas familiares também aí, ou seja, problemas com os filhos, com a ex-esposa, né? Toda uma complicação familiar que também limita um pouco a situação dele aqui. E aí ele volta para o México. Mas quando ele volta para o México já não é mais o México da década de 70. Quer dizer, aquela rede de intelectuais e políticos na qual ele transitava ali na década de 70 muito bem, ela já não existe, né? Ou ela já está muito enfraquecida em alguns pontos. E aí ele não consegue mais o espaço que ele tinha na década de 70, né? E aí a década de 90 ele fica entre o México e o Brasil, ainda vem algumas vezes ao Brasil, por exemplo, em 94 ele vem inclusive para um seminário na Universidade Federal Fluminense sobre os 30 anos do golpe de 64, e depois vai para o México e morre em 99 numa condição de miserabilidade muito grande, né? Ele vivia numa casa, como eles chamam, num pueblito próximo a Cuernavaca, uma casa sem energia elétrica, né, muito precária a coisa, e morre em 99, estava cozinhando e teve um ataque cardíaco e vai falecer. E aí é muito interessante também essa parte final, porque a esposa dele, à época, né, quando ele falece, que era Marta Rosas, ela não entrega... os filhos vão, né? Tem um filho que vai, Brizola paga a passagem para ele ir para o México, e quando chega lá o Julião não existe mais, porque ela manda cremar o corpo, né? E não entrega as cinzas. O filho não consegue ver o pai, né? Que já tinha sido cremado, e nem acessar as cinzas. E inclusive na época o Anatólio, que é o filho que vai, tenta, junto com o Marco Maciel, que era o vice-presidente, né, do governo Fernando Henrique, tenta uma ação diplomática para trazer tanto as cinzas como trazer a documentação que ficou lá, que eram cartas. Ele teria escrito 2 livros autobiográficos ou uma obra autobiográfica em 2 volumes, né? E a documentação pessoal dele, que nunca conseguiu, ela nunca liberou. Eu fui várias vezes falar com ela, para tentar conversar mesmo, fazer uma entrevista ou conversar com ela, mas ela nunca recebeu, não recebe brasileiros, né? Ela nunca me recebeu. Tem essa documentação lá. Então, assim, o Julião no fim meio que some, né? Ele some da história porque ele não se consegue se fazer, por exemplo, um memorial, ou a família não consegue fazer esse movimento aí. Bom, o que eu percebo, né, talvez a primeira questão, é que realmente a gente não tem mais um monopólio da narrativa sobre esse passado histórico, né? Então, assim, toda a aula, especificamente sobre ditadura ou por qualquer outra temática, principalmente as temáticas do século XX, nazismo, fascismo, né, os alunos trazem referências, que são referências que eles tomam na internet, referências audiovisuais, né, que eles encontram no YouTube, ou mesmo no Instagram, pequenos vídeos que eles se informam ali e trazem para a sala de aula, né? E aí trazem para a sala de aula tem várias perspectivas de abordagem, mas eu poderia dizer assim que uma das perspectivas o aluno traz para confrontar a fala do professor. Então, estou trabalhando sobre ditadura e o aluno vem questionar utilizando um argumento negacionista sobre aquele passado. Ele não usa o termo negacionismo, mas opera um discurso que está lá na internet negando. Então, essa é uma fala do confrontamento, né? O que é muito comum nessa faixa etária, né? Ali, 2ª, 3ª série, final do ensino médio e tal. Uma outra fala é a fala mesmo do aluno que tem a dúvida, né? Ele viu ali na internet alguma fala que é diferente do que eu estou trabalhando, da forma como eu estou abordando aquele passado, e aí ele coloca a questão. Esse aluno está interessado na questão do debate, propriamente, né? E não
não tomou aquela fala ainda como uma verdade e quer utilizar como professor. Então são dois pontos distintos, né? E aí, bom, a questão no colégio de aplicação, porque aí eu acho que o colégio de aplicação tem uma questão específica, é a autonomia que nós preparamos os alunos desde a entrada do sexto ano, a autonomia do pensar, né? Então, para nós não interessa apenas que o aluno saiba reproduzir o conteúdo, mas que ele tenha autonomia de construir a forma de pensar sua sobre determinados conteúdos. Então, quando se traz essas questões, sobretudo da internet, das várias fontes de informação que eles acessam na internet, o que nós fazemos, ou o que eu faço, mas compartilhando com os outros professores que formam a equipe de História, é elaborar estratégias para o debate, né? Então, por exemplo, eu peço para que o aluno traga a fonte onde ele viu isso, a gente exibe na sala de aula e abre o debate para todos contribuírem, né? Então, geralmente, aí também depende do tempo, que aí a gente, né, tem uma quantidade de aulas para determinados conteúdos, mas a cada bimestre eu abro 3 aulas para que eles tragam os conteúdos que eles veem por aí, né? Eu também trago leituras sobre os assuntos, né? Eles leem um pouco, ou mesmo eu exibo um vídeo também, depende do que for o conteúdo. E aí, a partir dessas informações, a gente abre o debate, né? Tentando construir um pensamento crítico e mostrando o que realmente não tem comprovação. Aí a gente trabalha a questão da metodologia, fontes, documentos, a própria produção, a própria operação historiográfica, né? Ou seja, quem fala, de onde fala, né? Qual é a documentação utilizada. Então eu aproveito para trabalhar também esses conceitos, claro que de forma básica, introdutória, mas trabalhar esses conceitos. E o que me interessa muito na discussão não é nem convencer propriamente o aluno de que ele está, ou de que aquela fonte que ele está acessando é uma fonte equivocada, né? Ou seja, não é só isso. É que ele consiga desenvolver um comportamento de questionar a fonte, de sempre questionar a fonte, né? De sempre procurar, aí um pouco de uma operação historiográfica, de procurar outras fontes para contrapor, né? Para dialogar com aquilo que ele está escutando. Ou mesmo eu sempre mostro a ele os acervos digitais que a gente tem em documentação. Então, por exemplo, o site da hemeroteca, da biblioteca digital, eles acessam o tempo todo. Eu digo, vamos procurar as fontes sobre isso nos jornais. Como eles são muito rápidos nessa pesquisa, então rapidamente eles encontram e às vezes trazem, professor, encontrei tal reportagem sobre isso, porque tem a busca lá, né, e fica mais fácil. E aí a gente... Então, esse comportamento, essa autonomia do pensar, do criticar aquilo que está escutando, inclusive do que eu falo, né? Porque aí tem que ir de buscar outras fontes para se contrapor aquilo. Isso é o nosso objetivo, né, principal, né? E aí a gente trabalha muito em cima disso. Então, ditadura, né? Há essa negação de que se não houve ditadura, questão se o Brasil ia se tornar Cuba ou não, né, que são os pontos principais, né, de que evitou-se. Então, a gente problematiza esses conceitos, problematiza o que é comunismo, problematiza o que é censura, problematiza o que e sempre fazendo essa confrontação para promover a autonomia do pensar, né? Ou seja, a autonomia da pesquisa, a autonomia da crítica, e a autonomia da argumentação, é um pouco por aí.